Seja muito bem-vindo à nossa aula de língua portuguesa, curso exclusivo, para a gente trabalhar, sabe o quê? O uso dos conectivos. Já tá aqui, ó. Já estamos aqui. Uso dos conectivos. Professora, quando a gente fala conectivo, o que eu tenho que entender quando se fala conectivo? Conectivo é o quê? Bom, pela semântica você já sabe, conectivo é aquilo que conecta. Tá, mas a gente tem duas formas de amarração, de conexão. A gente tem uma conexão que só acrescenta e a gente tem uma conexão que, além de acrescentar, ela retoma alguma coisa. Então, eu tenho duas ideias de conectivo. Por isso que a gente tem uma conexão chamada conexão sequencial, porque tem uma sequência, e coesão referencial. Por quê? Porque tem uma referência. Então, existem alguns conectivos que trabalham com essas duas perspectivas, ou seja, eles têm uma referência e, ao mesmo tempo, amarram aquilo que vem do conteúdo. Então, é essa a ideia que a gente tem que ter quando nós falamos de conectivos. Ok. Agora, existem dois tipos, duas categorias que são as mais importantes para que você conheça. Que categorias são essas? Conjunções e preposições. Esses são os nossos conectivos por excelência. Então, são eles que a gente tem que tratar primeiro, que tem que ficar primeiro ligado, que tem que entender bem como é que eles se comportam. É isso aí mesmo, tá? Então, lógico, já vou abrindo aqui, ó, vamos passando aqui, porque agora eu estou aqui nos Chroma, né, Brasil? Ó, vamos falar do nosso uso dos conectivos. Deixa eu abrir aqui para você. Por qual razão? Vamos lá, ó, pensa assim comigo. Quando a gente está falando sobre esse uso de conectivos, falo sobre conjunções e preposições. Então, primeira classe de palavra é a das conjunções, só que não vou falar necessariamente aqui sobre todas o que são, não, a gente vai falar sobre valor semântico principalmente, relacionado a contexto. Primeira coisa que eu tenho que saber aqui dessas nossas conjunções, que a gente vai ter sobre elas as coordenativas e as subordinativas. Subordinativas. Beleza. Só que, como eu quero falar com você sobre valor semântico, tenho que lembrar que as coordenativas são aquelas da formulazinha ECA3, que são as coordenadas, explicativa, conclusiva, aditiva, adversativa e alternativa. As subordinativas, a gente vai ter aqui as substantivas, que é chamada conjunção integrante, e teremos lá nas adverbiais. As adverbiais seguirão também a mesma ideia do C6, FTP. Eu vou colocar um Mzinho aqui, ó, porque a gente tem a modal também. Então, eu tenho essas categorias aqui de conjunções. Quando a gente pensa em substituição, em como a banca cobra esse tipo de conteúdo, existem duas categorias aqui, ó, que a gente tem que destacar, que são as coordenativas e essas aqui, as adverbiais. Então, são essas duas modalidades aqui, principalmente, o que elas vão trazer para a gente? Essas duas aqui, ó, tá? Para você não se esquecer. Essas duas trazem sem... Não vai caber? Vai caber? Não vai? Coube. Trazem sentido, tá? Então, as coordenativas e as subordinativas adverbiais são aquelas que vão trazer para a gente um valor semântico, um sentido específico. Por isso, é muito importante lembrar o seguinte, vou falar agora, presta bem atenção. Lembre-se que essas conjunções, elas não são meras amarrações, meros conectivos. Não, elas carregam um significado que pode mudar a depender do contexto. Então, ela é, na essência, uma coisa, mas essa essência pode se modificar dependendo do que tem ao redor dela, tá? Então, dependendo do que tiver ali ao redor, essa essência pode se modificar. É por isso que muita gente cai em questão. Por quê? Sora, eu tenho que decorar as conjunções? Tem que decorar as conjunções.
mas lembrar que existe o contexto, que sempre vai ser muito maior do que a conjunção sozinha. A conjunção ela é uma parte, o contexto é muito mais do que isso, ok? Então aqui eu tenho que entender que as conjunções carregam esse valor semântico. Ó, vou aqui abrir, colocar aqui, ó, só para você lembrar, por exemplo, de algumas delas. Senão o cara vai falar, ah, tá bom, beleza, mas me fala aí, por exemplo, já que a gente falou sobre as duas categorias, vou colocar aqui, ó, a nossa primeira é K3 e o C6FTPM aqui. Só para você lembrar de algumas, a gente vai falar com cuidado de cada uma delas, tá? Vamos pegar uma de cada aqui, por exemplo, uma explicativa, pois, uma conclusiva, portanto, uma aditiva, vou colocar nem, que é a duplinha, tá? Para não colocar um ezinho ali perdido, né? Alternativa ou, e a nossa adversativa, o clássico, mas, lembrou, né? Agora, C6FTPM, misericórdia, vamos pensar aqui. Causa, como, consequência, tanto que, condição, pensei em uma e escrevi outra. Condição, caso, conformidade, conforme, já falei, consequência, concessão, embora, 1, 2, 3, 4, 5, embora. O que mais? Comparação. Vou colocar o como. Não, o como eu já coloquei. Comparação. Pronto. Vamos colocar o... Ih, não vai querer escrever aqui, quer ver? Não. Essa parte do meu coisa tá ruim. Igual a... Ou como, para não colocar o como repetido, né? Tempo. Quando. Finalidade. A fim de... Proporção, à medida que... Pronto, retomou. Lembrou de tudo isso daqui, né? Então, essas aqui são as nossas conjunções. Essas aqui, todas elas, por que eu destaquei essas? Porque elas carregam o chamado valor semântico. Mas, ó, isso vai depender e muito do nosso contexto, do lugar em que aparecem essas conjunções. Então, não é necessariamente sempre o mesmo contexto, é importante dizer isso. Você percebeu que nem eu ia colocar o como e pensei no como de novo, para conformidade. Por quê? Porque é uma conjunção simples que, dependendo do contexto, muda de sentido e a gente usa de formas diversas. Então, daria para aparecer em outros locais. Agora, essas aqui são as mais importantes de conectivos para a gente lembrar das posições que elas ocupam, onde elas são na essência. Isso aqui é essência. Agora a gente vai analisar em contexto. Como é que elas podem aparecer nisso, ok? Vamos pegar aqui, ó. Bote aqui para mim, bote aqui para mim. Pensa o seguinte, venha para cá. Pensa o seguinte, vamos pegar aqui, pegar uma canetinha preta. Vamos falar sobre esse valor semântico das conjunções, tá? Vamos falar aqui sobre valor semântico. Para você entender que o valor semântico está relacionado à nossa capacidade, à competência interpretativa de cada um de nós. Por exemplo, deixa eu pegar um azulzinho. Por exemplo, vamos pegar aqui uma conjunção, vamos pensar aqui, que possa trazer uma ideia diferente. Por exemplo, uma ideia de finalidade. Finalidade. Quando a gente pensa na ideia de finalidade, geralmente a gente atribui o quê? A fim de ou com o objetivo de, com o fim de, enfim, a gente vai ter essa construção aí, geralmente, né? Para. Agora, e se eu disser a você que pode ser da seguinte forma, por exemplo, faço deixa eu ver, uma torta,
Faço uma torta e levo na hora do intervalo. Faço uma torta e levo na hora do intervalo. Olha só. Tá vendo aqui a nossa conjunção e? Neste caso aqui, essa nossa conjunção, do jeito que ela está colocada aqui, ela vai trazer para a gente essa ideia de finalidade. Faço uma torta e levo na hora do intervalo. Para levar na hora do intervalo, poderia ser a nossa reduzida. Para levar na hora do intervalo. Percebeu? Então aqui, ó, volta aqui para mim, deixa eu pegar o vermelho aqui, ó. Essa daqui é a forma reduzida. Essa daqui é a forma desenvolvida. Tá vendo que esse ele não é adição aqui, não é um acréscimo de informação? Ela não vai fazer acrescentando coisas que ela está fazendo. Não, essa daqui, ó, seria a finalidade de fazer a torta. Faço uma torta e levo na hora do intervalo, para levar na hora do intervalo. Percebeu? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai precisar, em algumas vezes, claro que aqui não tem contexto, é só um contextinho ali de uso que eu estou falando para você, mas é para que você perceba, ó, volta aqui para cá, é para que você perceba que as conjunções, elas podem mudar de significado, a depender do quê? A depender do contexto. E é justamente isso que acontece quando quando as bancas cobram nos exercícios a substituição ou o valor, pergunta qual é a ideia naquelas questões de alternativa. Então, eu preciso ter o que em mente? Que eu posso decorar as conjunções, mas eu não posso simplesmente ficar cego diante delas. As conjunções carregam valor semântico e mais do que isso, dependendo do contexto, esse valor semântico ele muda. É justamente isso que a gente tem aqui, tá? Um exemplo para você ter uma ideia desse valor semântico, dessas construções, dessas possibilidades, tá? Por exemplo, o E também pode aparecer, vou pegar aqui mais uma situação. Que cor que a gente tá? Deixa eu pegar o preto. O E também pode aparecer, por exemplo, numa adversidade, o que é muito comum. Faço. Opa, eu tô no faço hoje, né? Deixa eu ver, peraí. Ficou muito ruim essa letra. Peraí. Faço tudo rápido e nada funciona. Faço tudo rápido e nada funciona. Veja só, este meu E aqui com valor de mais. Valor do quê? De adversidade. Então, veja, o que a gente pode imaginar, o que a gente pode ter aqui, não é necessariamente, já mostrei para você, ideia que a gente vai ter aqui, ideia, um E, coloquei lá, ele é aditivo, beleza, mas a ideia que a gente pode ter desse E, finalidade, pode ter aqui, ó, adversidade, você tem valores semânticos diferentes, vai depender do quê? Vai depender da construção, ó, quer ver um outro tipo de E? Vou colocar aqui, ó, um outro sentido aqui. Acabei de pensar em um agora. Vou ao parque passear e está chovendo. Adversidade, concessão, ó. Calma. Cor da tinta, aqui, ó. Eu posso entender esse aqui, vou ao parque passear, mas está chovendo. Posso entender como uma adversidade? Sim. Posso entender como uma concessão aqui também? Posso também. Isso aqui pode ser uma concessão? Pode.
Embora estivesse chovendo, eu fui ao parque. Não tem essa ideia também? Vou ao parque e está chovendo. Mas está chovendo, poderia ser, professora, adversidade, perdão, deixa eu colocar, dá para colocar. Adversidade aqui também? Poderia. Então vai depender do quê? Lógico que esses dois sentidos vai depender sempre do contexto. E a adversidade e a concessão são estruturas muito próximas, né? Apresentam valores semânticos muito próximos. Por qual razão? Porque as duas carregam valor semântico. Então, eu posso entender com uma concessão aqui também? Posso. Vai depender, lógico, né? Vai depender daquilo que a banca coloca para você. Não se esqueça, ela nunca vai colocar nada, coceira no olho, ela nunca vai colocar nada que traga ambiguidade. Então, por exemplo, numa questão dessa em que você fique com essa ambiguidade, você não vai ter uma alternativa. Vamos pensar em alternativa. Você não vai ter uma alternativa concessão, adversidade, não. O que você vai ter? Coisas que não batem, tipo concessão, a nossa resposta, aí você vai ter finalidade, causa, tempo e modo, por exemplo. Aí claramente só poderia ser concessão. Tá, se não tivesse concessão, fosse a adversidade ali no lugar de concessão. Claramente seria aquela a nossa resposta. Percebeu? A mesma coisa para certo ou errado. Ela vai dizer para você que traz valor de X, de Y ou de Z. Você vai olhar, pô, é concessiva, traz valor. Nesse contexto, sim. É adversativa, traz valor. Nesse contexto, sim. Ela nunca vai colocar que ela é concessiva, mas não é adversativa. Não, por quê? Porque traz ambiguidade. Então, eu preciso ter o que em mente? Sora, mas qual vai ser a grande diferença da concessão para a adversidade, então? Qual seria? Primeiro, uma está nas coordenadas, a outra está nas subordinadas. Então, a primeira diferença clara vai ser essa daí. Agora, como a gente consegue identificar isso daí? Eu preciso de mais informação. Não dá para você pegar só um contexto isolado para fazer essa análise. Precisa do quê? Do contexto mais amplo de tudo. Aqui é só para a gente destacar como essas informações são importantes acerca de conjunções, tá? Por exemplo, vou pegar aqui, a gente já falou muito do e, vamos pegar aqui um como, ó, por exemplo, de formas diferentes, ó. Como estava cansado, vírgula, foi dormir cedo. Como estava cansado, foi dormir cedo. Ou ainda, Maria, deixa eu ver, fala como a mãe. Ou ainda, ele estudou português como estava no livro. Ponto. Então, ó, valores aqui. Como e como. Que valores a gente vai ter aqui, ó? Como estava cansado, foi dormir cedo. Não é a mesma coisa do já que estava cansado, porque estava cansado. O que a gente tem aqui? Ideia de causa. Maria fala como a mãe. O que eu tenho aqui? Igual a mãe, não é isso aqui, ó? Igual a. A ideia que eu tenho aqui é de comparação. E por fim, ele estudou português como estava no livro. Conforme estava no livro. Conforme. A ideia aqui é de conformidade. Percebeu? Então, o que é que eu preciso analisar sempre? Lembrar que as conjunções carregam valor semântico e as substituições podem trazer, sim, alterações no sentido das estruturas. Isso só sobre conjunções. A gente ficaria aqui, tipo, ao infinito, muito tempo, longe. Por qual razão? Porque existem muitas conjunções e muitos valores semânticos a elas agregado. Beleza. Agora, existe uma outra classe de palavra que
eu vou dizer, ela é um pouco mais esvaziada de sentido. A conjunção, você olha para ela, você sabe. Por exemplo, você olha para um mas, você sabe que na essência ele é o quê? Pô, adversativo, mas. Agora, você olha para uma preposição de. Você sabe qual é o valor semântico dela? Não sabe. Por quê? Porque a preposição ela é mais delicada do que a conjunção. Ela não depende só a conjunção, ela depende de um contexto para o significado dela ser revelado. A preposição não. A preposição ela depende de um contexto para que o significado seja criado. Então não é uma revelação, é uma criação. São coisas diferentes. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, como é que a gente pode trabalhar com essa ideia de preposição. Então vem para cá. A gente já vai falar isso em exercício, vou mostrar para você já já, tá? Então a preposição também é um conectivo. Lógico, a gente vai tratar principalmente, daquelas preposições que nós chamamos de essenciais. E ela não carrega valor semântico. Ela o quê? Ela depende de outros termos. A preposição, gente, ela é um elemento meio que sozinho. Ela é o que a gente pode dizer? A preposição é o lobo solitário. A preposição, ela não carrega valor semântico sozinha. A preposição sozinha por si só, ela não tem sentido nenhum. Mas ela é muito importante para tudo. A gente cria palavra, a preposição cria, né, auxilia na criação de novas palavras. Ela introduz elementos da sintaxe. Sem preposição não existe regência. Sem preposição não tem objeto indireto, não tem complemento nominal. Não tem agente da passiva, sem preposição não tem um monte de coisa. A preposição ela não é uma classe de palavra que tem função sintática, que vai carregar sentido. Não. Sabe o que é a preposição? É uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia para solucionar as coisas. Eu tô até olhando aqui para ver se eu não tenho. É o Super Bonder, conhece aquela cola instantânea, rápida? É a preposição, né? Tipo, quebrou, deu um jeito, o cara cola o dente. Quem é que nunca viu isso, né? Você teve os parentes aí já? Eu já tive parente. Cola o dente com a preposição. Cola o dente com a cola rápida. Arruma o negócio que tá quebrado, a asinha da xícara, tudo, vai lá com o Super Bonder, e ainda guarda na geladeira, né? Tão safe, também a gente faz essas coisas aí. Guarda na geladeira. Ele salva a pátria sempre, né? Isso daí é a preposição. A preposição, ela faz essas amarrações, faz essas conexões, salva a nossa pátria. É isso que ela faz. Só que, agregado a ela, a gente vai ter algum valor semântico. Por qual razão? Porque ela vai estabelecer esse sentido, não ela. Ela vai criar um ambiente para que o sentido de algumas expressões seja criado. É isso que eu quero mostrar para você, E é Zânia agora. Vamos lá, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Já sabe quais são as preposições, né? Vamos lá. A, ante, até, após, com, contra, de, desde, entre, para, por, perante, sem, sob, sobre, trás. Ok. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó. Vamos falar sobre esse valor semântico das nossas preposições, porque sozinhas não são nada, elas precisam do quê? Precisam das estruturas ao redor. Vamos pegar a preposição de, tá? Vamos começar aqui com a preposição de, que ela aparece com muita frequência. Deixa eu ver. Os animais andam de quatro patas, né? Os animais andam de quatro. Ó, o que eu vou ter aqui, ó? Os animais andam de quatro. Isso aqui traz ideia pra gente de ideia de modo. Certo? Vou pegar outra. Com a preposição de ainda. Ele morreu de dengue. Ó, outra vez, mesma preposição. O que eu tenho aqui? Causa.
Quero que você preste atenção aqui numa coisa comigo. Ó, deixa eu pegar um urso. Preposição, nas duas estruturas, certo? Ó, a preposição. Aqui dengue, substantivo. Aqui 4 seria no sentido de 4 patas, né? Então, veja, eu tenho duas palavrinhas, dois termos simples colocados aqui, mas olha, com significados diferentes. Por qual razão? Porque estão relacionados à ideia que foi mencionada anteriormente. Então, a ideia que foi mencionada anteriormente é que vai me dizer qual é o valor semântico aqui que essa preposição vai empregar. Percebeu? Então, é a mesma preposição, mas com um contexto diferente no seu significado. Ele falou de João. Ó, mesma coisa. Ele falou de João. Ó a preposição aqui. João, nosso nome. Isso daqui traz o quê? Ele falou de João. É o assunto. Quem foi o assunto? João. Olha quantos sentidos diferentes a gente pode ter. Percebeu? Isso aqui vai depender do quê? Vai depender sempre do contexto de uso. Como que a gente tem que entender qual é o valor semântico da nossa conjunção. Claro que aqui eu peguei conjunção de. Vamos pegar uma outra aqui, ó. Para a gente pegar mais alguns valores colocados para elas. Por exemplo, o menino puxou ao tio. O menino puxou ao tio. Que mais? Eu fui ao hospital. Preposição a, tá vendo, né? Todas elas aqui. Ou ele escreveu a lápis. Preposição a. Preposição a das mais pedidas. Ó, ao tio, ao hospital, a lápis. O que a gente vai ter aqui? Valor semântico diferente, novamente. Ele puxou ao tio, ele saiu como o tio, igual ao tio, conforme o tio. Então, a gente tem aqui, ó, conformidade, pode ser. Ou ainda uma comparação. Posso entender das duas formas aqui. Eu fui ao hospital, da ideia do quê? De lugar, certo? Mas, ao mesmo tempo, a ideia do quê? De destino. É diferente, tá? A ideia de destino da ideia de origem, por exemplo. E aqui o a lápis. Isso daqui é o quê? Traz ideia do quê? De instrumento. Ferramenta, pode entender? Sorá, por que você está colocando mais do que um sentido, por exemplo, para a mesma estrutura? Por que você está colocando isso? Como é que eu vou saber qual é a certa? Ó, a gente está falando de um grupo, de uma estrutura na gramática chamada locução adverbial, ou de advérbio, enfim, ou de adjunto adverbial. E as expressões adverbiais, elas são termos acessórios, carregadas de significado, e esses significados podem variar ao infinito, a depender sempre do contexto de uso, tá? Então, às vezes, por ser um termo acessório e por ser pouco, às vezes, trabalhado, não tem, claro que com diferença da oração adverbial, aqui não, a gente não está falando de oração, com essa diferença, a gente pode ter mais do que um significado, a gente pode ter mais do que uma leitura. É por isso que existem questões em que há anulação ou cancelamento, ou troca, melhor, né? Troca de gabarito. Por qual razão? Porque o valor semântico de conjunção, de preposição dessas locuções dependerá muito do contexto, dependerá muito da interpretação do leitor. Por isso que carrega mais do que um significado. Às vezes não, né? Por exemplo, ali, a ideia de João morreu de dengue, só vai trazer pra gente a ideia de causa. Mas pode ser um motivo, só tá mudando o nome, mas é o mesmo valor semântico.
Então, o que é que eu preciso saber? Tanto preposições quanto conjunções carregarão valores semânticos que podem ser diferenciados a depender do contexto. Esse ponto aqui pode salvar a sua vida, pode salvar uma questão. Você vai falar, poxa, uma questão, o que é uma questão? Uma questão é a sua aprovação. Uma questão pode determinar em estar nas vagas e estar fora das vagas. Eu conheço não uma, não duas, nem enche uma mão muito mais de histórias tristes de pessoas que caíram por causa de uma questão, não conseguiram alcançar o objetivo naquele ano por causa de uma questão. Então, preste atenção a valor semântico, ao contexto de uso das conjunções, combinado? Claro que não acabou por aí. Por enquanto, ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu, tchau, tchau.